Vasco venceu, está tudo bem, estão todos felizes, mas o interessante é que ontem, antes do jogo contra o Olímpia, estava sendo praticamente instaurada uma crise em São Januário, uma crise no Vasco, botando em xeque o trabalho de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que tem 6 vitórias no Vasco, 4 empates e apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e uma na Sul-Americana, estavam tentando instaurar uma crise no Vasco da Gama. Isso só mostra a hipocrisia da imprensa e de muitos torcedores do Vasco que não têm paciência com o time. Eu sei que o Vasco está há muito tempo sem ganhar um título, eu sei que o Vasco está há muito tempo sem conquistar resultados bons, mas o jogo de ontem mostrou a capacidade que esse elenco do Vasco tem de se surgir das cinzas e se reerguer no campeonato. Uma Copa Sul-Americana que estava praticamente sendo descartada pelo Vasco, que o Vasco estava praticamente desclassificado, houve uma reviravolta e hoje o Vasco é o líder dessa Copa Sul-Americana. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que você acha desse assunto? O que você acha disso que está acontecendo? O Vasco tem condições de continuar forte nessa Copa Sul-Americana ou isso foi só um lampejo, né, do time do Vasco em respeito a essa Copa Sul-Americana? O que eu posso dizer para você, que é torcedor vascaíno igual a mim, é que o Vasco ontem os jogadores colocaram uma pulga atrás da orelha do Renato Gaúcho, indagando o será que existe titularidade mesmo nesse time do Vasco? Porque Renato Gaúcho, após a vitória do time em São Januário por 3-0 contra o Olímpia, mandou um recado nas suas redes sociais parabenizando o Vasco pela vitória e dizendo que não há titularidade no Vasco. O Vasco tem uma equipe que não tem titularidade, apesar do mesmo estar pedindo por conta de 4 a 6 reforços. O Vasco não há uma titularidade hoje. Permanecer com Rojas e Adson no banco é completamente fora do contexto, porque o que eles fizeram ontem na partida, independentemente da vitória, eles jogaram muito. Como disse mesmo o técnico interino do Vasco, que foi para o jogo ontem, que o Rojas é um excelente jogador, tem que melhorar em alguns pontos, em alguns setores, e o Renato Gaúcho cobra muito dele, então não tem como mantê-los no banco. Agora, entrar com o Tietê e Cauã Barros, não tem mais como. O Adson levou a vaga ali do Nuno Moreira e o Rojas levou a vaga do Hugo Moura. Não tem condições de permanecer com ele. Fiquem no segundo tempo. Depois que o Vasco fez as substituições, né, a jogabilidade caiu um pouco, a parte técnica caiu um pouco, o Vasco recuou um pouco, o que é normal, pois os jogadores que acabaram de entrar entraram frios, então não tem como permanecer com esses caras no banco. Puma Rodrigues jogou demais da conta ontem. Uma Rodrigues, que inclusive é o artilheiro do Vasco na temporada com 5 gols, né? E David tem 4. Então, um lateral direito nosso, artilheiro, que tem mais gols que o atacante. E é outra coisa, não tem condições nenhuma de entrar mais com o David de titular. Apesar do Spinelli não ter feito gol ontem, não tem como entrar mais com o David como titular. Essa titularidade hoje pertence ao Spinelli. David vai ser um reserva dele. Ontem, até o Brenner, que apesar também de não ter feito gol, jogou bem melhor, teve uma atuação bem melhor, marcou, correu, fez falta quando foi necessário, né? Mostrando que também tem garra e que está evoluindo. Ainda não é o perfeito, ainda não é o que a torcida do Vasco e a diretoria e a comissão técnica quer do Brenner, mas o Brenner é um excelente jogador. Apesar de, às vezes, nós reclamarmos dele, porque ele perde muito gol, mas só perde gol quem está lá. Então tem que dar uma chance para o Brenner. Quem decepcionou mais uma vez, na minha opinião, foi o Marino Inistrosa. Eu não sei a sua, se você concorda comigo que o Marino Inistrosa também, né, decepcionou. Era a chance dele, um jogo onde o Vasco estava mais relaxado, ele podia entrar mais relaxado, mostrar mais um pouco daquele futebol que ele mostrou no Nacional. Ele não fez isso, teve algumas chances, não soube aproveitar, desperdiçando chance fácil. Um jogo ontem que praticamente estava fácil. O Olímpia estava perdido no jogo devido ao que o Vasco apresentou durante a partida. Então ele podia ter mostrado. Outro, né, que foi muito bem ontem também,
foi Nuno Moreira, e apesar de ter feito um gol, um belo gol, Nuno Moreira também foi muito bom ontem no jogo, deu uma melhorada significativa na partida, né? Mostrando aquele Nuno Moreira do ano passado, onde ele teve brilhantes oportunidades, brilhantes desempenho na partida. Ontem ele também melhorou muito. É a pergunta que eu te faço: qual seria agora o time titular que você escalaria, a torcedor vascaíno, se tivesse a oportunidade de escalar o Vasco? Mais uma vez venho aqui te pedir que deixe aquele like, que se inscreva no canal, que ative o sininho da notificação para não perder os vídeos que nós postamos por aqui, né? Vídeos sempre falando do Vasco, às vezes trazendo notícia, mas o foco do nosso canal nem é trazer notícia, porque nós não somos jornalistas. O foco do nosso canal é comentar jogos, né? Dar nossa opinião, fazer a análise do nosso jeito. E se você gosta desse tipo de vídeo, tá gostando das nossas análises, dos nossos vídeos, né? Tá dando sempre aquela moral nos assistindo, deixando aquele like para ajudar bastante o crescimento desse canal, já te inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação. Cada vez que você não ativa o sininho, às vezes vocês se inscrevem, mas esquecem de ativar o sininho, né, para o YouTube recomendar cada vez mais esses vídeos para você. Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e comenta aqui o que você achou da partida de ontem e onde você está falando. O Vasco teve uma partida que, para mim, que eu já disse no vídeo passado, foi a melhor partida do Vasco no ano. Foi o melhor jogo do Vasco no ano, onde o Vasco parece que tudo funcionou. O ataque funcionou, a defesa estava funcionando bastante, o meio de campo funcionando, a defesa, apesar do time do Olímpia ter ido para cima, ter ido para frente, a defesa funcionou, entendeu? Saldívia ontem, além de ter feito ótimas jogadas defensivas, também deu lançamento, inclusive o lançamento que ele deu, que quem deu para o primeiro gol, onde o cruzamento do Puma, do Lucas Piton, pro cabeceio do Adson, tocando pro Puma, quem deu foi o Saldívia, tocando pro Lucas Piton lá na esquerda, Lucas Piton cruzou, Adson de cabeça, ajeitou, como se tivesse pego com a mão e jogado na mão do Puma e falado: faz, Pumita Rodrigues. E foi o que aconteceu. No segundo tempo, então, o Vasco parecia que ia se acovardar no jogo, ia recuar, mas não, o Vasco já começou o segundo tempo avassalador, indo para cima, pressionando, 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 até que os 51 minutos do jogo, né, levando em consideração o jogo, ele não parou em 45, fez o gol, ou seja, aos 6 minutos do segundo tempo, o Vasco já faz o segundo gol, né, garantindo a vitória. Aí você acha, não, agora o Vasco vai, né, segurar. Não, o Vasco foi para cima e o Adson, o Nuno Moreira conseguiu fazer o terceiro gol. Então, se você é novo por aqui, chegou aqui até essa parte do vídeo, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e ajudar nosso canal. Cada vez que você se inscreve, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu tenho percebido que muitas pessoas que não são inscritas não estão assistindo o vídeo, mas não estão se inscrevendo. Então, se você chegou até aqui, conseguiu chegar até essa parte do vídeo, que eu sei que é longo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer nesse canal. Lembrando que domingo teremos um jogo dificílimo contra o Flamengo. Flamengo que está nas cabeças do Campeonato Brasileiro, está nas cabeças da Libertadores, mas será o jogo mais emblemático da nossa história, né? É aquele jogo que Eurico Miranda transformou na maior rivalidade do futebol brasileiro antes de falecer. Então, como o Eurico Miranda dizia, eu vou repetir: ganhar do Flamengo para nós é um título à parte. Não adianta ficar de mimimi e dizer: pô, vocês estão muito tempo sem ganhar. Estamos mesmo, então chegou a hora da gente ganhar. Se jogar igual jogou contra o Olímpia, a possibilidade de ganhar salta de 10% para 40% e 50%. Então o jogo amanhã vai ficar, esse domingo vai ficar meio a meio. Então, se você chegou até essa parte do vídeo, vou te desejar um ótimo final de semana, um ótimo dia do trabalhador, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Esperamos vocês no domingo.